Romanos 8:37. Romanos capítulo 8, versículo 37. Bastante conhecido. Diz assim: em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Aleluia! Que texto maravilhoso esse! Somos mais do que vencedores. Irmãos, eu quero trazer uma palavra aqui profética para a sua vida. Eu quero que você creia nisso de todo o seu coração. Você e sua família, vocês têm tudo para dar certo. Quem crê, diga amém. Você tem tudo para dar certo. Você não é um erro, não é um acaso da natureza, não. Nós temos tudo para dar certo, para ter uma vida abençoada, uma família vitoriosa, uma vida feliz, uma vida de paz. E isso que eu estou dizendo não é uma palavra para animar você, não. Porque isso é uma realidade, nós somos filhos de Deus. O que é que nós acabamos de ler? Que nós somos mais do que vencedores. E sabe por quê? Você tem tudo para dar certo? Por causa de duas coisas que estão sobre a minha vida e a sua vida. Duas palavras que nós falamos quase que toda hora, mas às vezes a gente não para entender a profundidade. O que essas palavras realmente representam para nós? E essas palavras que eu quero trabalhar um pouquinho hoje aqui é misericórdia e graça. O que é a misericórdia? Toda hora a gente fala isso, né? Acontece alguma coisa, a gente misericórdia. Mas o que representa a misericórdia? A misericórdia é o seguinte, de uma maneira bem simples, assim, fácil de entender, é que Deus, Ele não nos dá o castigo que nós merecemos. Era para a gente estar pregado lá naquela cruz, não era para Jesus estar lá, era para eu, era para você, para a gente estar lá, era para a gente ser condenado. Mas a misericórdia, a compaixão, o amor de Deus, ele se revela para nós através da sua misericórdia. E através da misericórdia, Deus não nos dá o castigo que nós merecemos. E a graça? A graça é um presente de Deus para nós. É o favor imerecido. A graça significa que Deus me dá aquilo que eu não mereço. Eu não merecia ser salvo, mas Ele me salvou. Eu não merecia o céu, mas Ele está preparando um lugar glorioso, maravilhoso para mim e para você lá. A gente não merecia nada de bom por causa da nossa natureza pecaminosa, por causa dos nossos pecados, mas a graça de Deus, o favor imerecido do Senhor, Ele dá aquilo que a gente não merece. Então, a graça e a misericórdia, elas estão sobre a nossa vida. E se elas estão sobre a sua vida, por isso que eu afirmei aqui no início, você tem tudo para dar certo. Diga amém por isso. Aleluia! A graça e a misericórdia estão sobre você. E sabe o que isso significa? Que o céu está aberto para nós.
Do ponto de vista espiritual, não tem nada que impede a bênção, um milagre, uma vida vitoriosa. Nada impede com que você, que a gente seja feliz, que a gente tenha uma vida, uma família abençoada aqui, porque o céu está aberto sobre a minha vida, sobre a sua vida, está a bênção e a misericórdia do Senhor. Isso é uma palavra tremenda. Mas aí você pode falar assim: se a graça e a misericórdia estão sobre a minha vida, se eu tenho tudo para dar certo, se o céu está aberto, por que eu enfrento tanta dificuldade? Por que eu passo por tantas lutas? Por que as coisas então elas são tão difíceis? Porque eu falando isso, e se nós não tivermos um outro entendimento, a gente pensa assim: minha vida então teria que ser uma facilidade. Por que é tão complicado às vezes as coisas aqui? E aqui está algo que nós precisamos compreender. A bênção, a graça, a misericórdia, o céu está aberto, nós podemos viver milagres, nós somos mais do que vencedores. Tudo isso é a palavra de Deus que está dizendo para nós, não sou eu. Só que nós precisamos entender, irmãos, que o mundo aqui é do maligno. Nós precisamos entender aquilo que Jesus disse: no mundo tereis aflições. Nós precisamos entender aquilo que Paulo disse lá em Coríntios: olha, uma grande porta me abriu, porém muitos são os adversários. O que a gente precisa compreender é que aqui, nessa vida, a gente vai ter luta, batalhas, nós vamos enfrentar um monte de coisas que nós não gostaríamos, nós vamos ter que lidar com injustiça, nós vamos ter que lidar com diversas situações desfavoráveis, nós vamos ter que enfrentar coisas desagradáveis, nós vamos chorar, nós vamos ter dia que vai dar vontade de desistir, tem dia que a gente vai estar aflito, angustiado. Tudo isso faz parte do pacote, tudo isso faz parte da vida, mas mesmo com tudo isso, nós não podemos esquecer de uma coisa: que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, e com luta, sem luta, com dificuldade, com aflição, com problema, nós vamos continuar caminhando, nós vamos continuar de cabeça erguida, e nós podemos sim profetizar que 2026 será um ano tremendo para as nossas vidas, um ano de crescimento espiritual, crescimento profissional, que seja um ano em que a gente venha prosperar, conquistar, seja um ano de realizações. Nós vamos ter pela frente, hoje é dia 5, né? Mais 360 dias. Muitas coisas vão acontecer nesses dias, hein? Muitas coisas vão acontecer. Coisas que vão te alegrar, mas também coisas que vão te preocupar. Coisas que vão fazer você chorar, coisas que você não vai gostar, decepções. Tudo isso vai acontecer no decorrer do ano. E é por isso que nós temos que nos preparar. E hoje, eu quero dar 3 chaves para que você possa ter um ano de 2026 muito abençoado. Quero dar 3 chaves simples aqui. Se você entender isso, eu não tenho dúvida que você vai conseguir viver grandes coisas na sua vida no decorrer desse ano. Quantos têm planos aqui para esse ano? Aqui, levanta a mão, projetos. Quantos estão cheios de expectativas aqui? Amém? Glória a Deus. É bom isso, a gente tem que estar do lado de pessoas que sonham, que têm projetos, que querem crescer, que querem desenvolver, isso é bom. Nós temos que ter isso mesmo e sonhar grande, porque o nosso Deus é grande. E a primeira chave que eu quero liberar para você aqui, para que você possa ter um ano abençoado é: priorize Deus.
Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Sabe, nós queremos ter um ano abençoado, vitorioso, mas muitas vezes a gente deixa Deus de lado. Irmãos, por favor, Deus tem que ser o top one da nossa vida, Ele tem que ser o número 1, Ele tem que ser a prioridade total. Por isso que Jesus disse lá, olha, buscai primeiro o meu reino e a minha justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Aqui está um princípio que Deus estabeleceu. Princípio é uma regra e não dá para ser violada, porque quando nós quebramos uma regra, nós vamos ter problemas. Quando ele disse buscar em primeiro lugar, olha, ele deixou claro, esse versículo aqui não precisa ter curso teológico para entender, não precisa pedir uma revelação do Espírito Santo, não. O texto é claro, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Priorize o Senhor neste ano que está começando. Tudo que você for fazer, coloque Deus, peça orientação para Deus, consulte a Deus, fale com Deus, porque assim você vai ter um ano diferente. Mas sabe o que acontece? Ou melhor, o que tem acontecido, o que eu vejo, é que nós estamos buscando as demais coisas, nós estamos preocupados em fazer as coisas do nosso jeito, e se der, eu busco a Deus. Se sobrar tempo, eu falo com Deus. Se eu estiver disposto, eu vou arrumar um tempinho para ler a palavra. A gente vai deixando Deus de lado. Acontece aquilo que aconteceu, eu preguei isso ontem lá na igreja, aquilo que está lá em Lucas 2, os pais de Jesus estão com ele indo para Jerusalém, para a festa, e eles participaram de uma festa linda, algo poderoso que estava acontecendo ali. Quando terminou a festa, comida, todo mundo ali se alegrando, tal, arrumaram as coisas para ir embora, aí eles despediram todo mundo, eles foram embora, andaram um dia inteiro, os pais de Jesus, com toda a caravana, depois de andarem um dia, eles viraram e falaram, cadê Jesus? Falou, não sei. Ué, você não viu Jesus? Falou, eu não. E você não chamou ele? Não. Aí começaram a procurar entre os amigos ali que estavam com ele, Jesus está aí, você viu Jesus? Não, Jesus não está aqui não. Sabe o que aconteceu? Eles esqueceram Jesus. E eles tiveram que voltar depois para encontrar Jesus. Depois de 3 dias eles encontraram. E o que aconteceu ali é o que muitas vezes está acontecendo nos nossos dias. Nós estamos tão envolvidos com as coisas que a gente esquece Jesus. A gente está se envolvendo com tantas coisas que Jesus está ficando para trás. De repente a gente olha, cadê Jesus? A gente, de repente, vai perceber, puxa, eu já não estou mais sentindo a presença, eu já não tenho mais aquela alegria de estar na igreja, eu não estou mais tendo aquele prazer de orar, porque aconteceu tantas coisas que a gente foi perdendo Jesus. Mas irmãos, em nome de Jesus, que este ano de 2026, isso não venha acontecer na sua vida, que Jesus seja a prioridade, que Jesus seja o número 1, que você possa colocar Ele em primeiro lugar, em tudo que você for fazer na sua vida. Se for preciso, perca tudo, mas não perca Jesus. Porque enquanto você tiver Jesus na sua vida, você vai ter tudo. Deixaram Jesus para trás, esqueceram o principal. O principal. Quer ter um ano abençoado? Priorize Jesus. Amém? Segundo lugar. Isso aqui também é muito bom. Busque sabedoria. Lá em Provérbios fala muito sobre isso, né? Provérbios 4:7 diz assim: busque sabedoria, invista tudo que você tem. Olha o que o texto fala: invista tudo que você tem para encontrar sabedoria e conhecimento.
Porque sem sabedoria, a gente não chega a lugar nenhum. Provérbios 24:3 diz assim: com sabedoria se edifica a casa, e com inteligência ela se firma. Tem casa que tem oração, mas não tem sabedoria. Quantos casais que nós já vimos, quantos casamentos que terminaram, não foi por falta de amor, foi por falta de sabedoria. Com sabedoria, a gente torna a nossa vida muito mais leve. Eu não estou dizendo que se você, olha, e a Bíblia ela diz assim, sabedoria é algo que tem que ser buscado, não vai vir automático, não vai cair do céu não, é algo que nós temos que buscar. Ah, pastor, mas eu não sei como é que eu faço. A Bíblia diz, quem não tem sabedoria, peça a Deus que Ele dá. Sabedoria tem que ser algo desejado. Eu não estou dizendo que se você tiver sabedoria, você não vai ter problema, luta, não é isso não. Mas uma coisa eu posso afirmar, com sabedoria, você vai resolver as coisas de uma forma muito mais simples. Vai ser muito mais fácil a vida para você. E nós temos que pedir sabedoria ao Senhor, sabedoria para falar. Tem gente que fala assim, pastor, eu não levo desaforo para casa. Claro, você é um desequilibrado. Porque com sabedoria a gente entende que nós vamos ter que muitas vezes ficar calados. O que é que a Bíblia diz? Há momento de falar e há momento de calar. Imagine, pastor, se a gente fosse falar tudo que a gente tem vontade. Jesus poderoso. O mundo ia ser uma guerra. Mas quando você tem sabedoria, você fala na hora certa. Né? Quando você tem sabedoria, você vai agir no momento ideal. Quando você tem sabedoria, você vai evitar um monte de problemas na vida. Tem gente que fala assim, a minha vida é uma luta, a minha vida, olha, é um inferno. Mas você olha, a pessoa não tem sabedoria nenhuma para agir, para falar. Ela mete os pés pelas mãos toda hora. Irmãos, neste ano, busque sabedoria. Isso vai tornar a sua vida muito mais fácil. Você crê nisso? Aleluia. A gente teve aí alguns dias atrás, né? A mega da virada, todo mundo doido. Ai, 1 bilhão. Quero ganhar 1 bilhão. Todo mundo, né? Olha, eu falo para você, tem gente que se ganhasse 1 bilhão ia destruir a vida. Porque não tem sabedoria nenhuma. Tem gente que não sabe lidar nem com 3, 4 mil, como é que vai lidar com 1 bilhão? Não é? Mas se você tiver sabedoria, tem gente que fala assim, eu preciso ganhar mais. Às vezes o problema não é ganhar mais, às vezes a gente melhora a nossa vida financeira é gastando melhor. Né? Se você quiser ganhar mais, mas não tiver controle nenhum, sabedoria nenhum para administrar, o problema vai ser maior. Mas com sabedoria, você administra o que tem, é fiel a Deus e Ele vai te abençoar. Sabedoria, peça sabedoria para Deus. E em terceiro, se você quer ter um ano de 2026 maravilhoso, você vai ter que ter isso aqui, perseverança. Tem que perseverar. Quem quer ter uma vida vitoriosa tem que aprender a perseverar. Perseverança é a característica de alguém que não desiste. É a característica de alguém que está focado, de alguém que está determinado, de alguém que está disposto a pagar um preço para ter a família abençoada, para ter uma vida próspera, para ter uma vida melhor, irmãos. Por que eu estou falando isso, perseverança?
no decorrer deste ano, dos meses, das semanas, o dia mal vai chegar, a luta vai bater na sua porta, o problema vai aparecer, uma hora ou outra vai surgir uma dificuldade, uma hora ou outra vai surgir alguma coisa que vai te deixar desanimado, você vai pensar, puxa, será que vale a pena continuar? Será que vale a pena insistir? Eu vou desistir, eu vou jogar tudo para o alto. A circunstância, muitas vezes ela mostra isso, não vale a pena, é melhor você parar, é melhor você jogar tudo para o alto, mas o Senhor está falando, não, a solução não é essa, a solução é persistir, é acreditar, é crer, é confiar, é seguir em frente, é saber que Deus está com você, é saber que Deus não te abandonou, mesmo que a situação esteja toda difícil, eu tenho que ter a certeza dentro de mim, que o Senhor está comigo, eu não vou parar, eu não vou desistir. Perseverança. Primeira chave, priorize Deus em tudo que você for fazer neste ano. Não repita os anos de 2025, os erros de 2024, os erros de 2023. Tem gente que está há 20 anos cometendo os mesmos erros, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Se você quer continuar da mesma forma, amém. Mas se você quer algo transformador, revolucionário, que se você quer viver algo em Deus que você nunca viveu, eu posso, claro, e Deus quer que você viva isso. Deus, Ele deseja que você viva algo que você nunca viveu. Olha, irmãos, eu profetizo que você possa viver muito mais intensamente no Senhor, que você possa ter a plenitude do Senhor sobre a sua vida neste ano. Busque o Senhor, busque a presença, tenha tempo. A minha vida é corrida demais. Se a sua vida é corrida demais, você vai ter que arrumar um jeito de priorizar Deus, de arrumar tempo. Porque se Ele não estiver em primeiro lugar, você vai ter problemas. Segundo lugar, sabedoria. E deixa eu só falar algo aqui sobre sabedoria. Um dos maiores desafios que eu vejo hoje é a criação de filhos. Quem é pai, quem é mãe, não está sendo fácil criar os filhos. Que o Senhor, você que é pai, que é mãe, que o Senhor te dê sabedoria, para que você crie o seu filho nos princípios da palavra, nos princípios do Senhor, e que Ele te dê graça, para que você possa orientar os seus filhos, e que a sua família não venha a se perder em nome de Jesus. E em terceiro, perseverança. E eu encerro dizendo aquilo que Paulo fala em 2 Coríntios, no capítulo 4, do versículo 16 ao 18. Que ele diz assim: portanto não desfalecemos, ainda que o nosso homem interior se corrompa, contudo o interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso de glória muito excelente, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que se não veem, porque as que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. Essa é a palavra para você, para esse ano de 2026. Paulo fala assim, olha, ainda que o nosso homem exterior, aqui, ainda que as coisas aqui dessa terra, ainda que as coisas aqui não estejam bem, o nosso homem exterior, ele vai desanimar. Tem hora que ele vai ficar de cabeça baixa, tem hora que ele não vai saber como agir, ainda que o exterior esteja assim, o interior se renova de dia em dia, porque a minha fé, a minha esperança vem do alto. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O nosso homem interior tem que ser renovado. Aí ele continua dizendo, porque a leve e momentânea tribulação,
Oh, aleluia, que a gente possa ter essa visão, irmãos, que a nossa luta, por maior que ela seja, ela vai passar, ela vai ficar para trás, eu vou conseguir superar. Ele fala assim, a nossa luta é leve, comparando com a glória que Deus tem para nós, isso não é nada, com aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Ei, isso não é nada, aguenta firme, segura nas mãos de Deus, olha para frente, siga firme com Jesus, que você vai chegar lá em dezembro e vai falar, que ano abençoado que eu tive. A nossa leve e momentânea tribulação. Aí ele diz, não atentando nós para as coisas que a gente vê, mas para as que se não vê. Porque o que a gente vê, vai passar. O que a gente vê, vai ficar para trás. Mas o que a gente não vê, aquilo que você não está vendo, é o que o Senhor tem preparado para nós. Às vezes você não consegue se ver, mas Deus tem um plano lindo e perfeito para a sua vida. Às vezes você não consegue ver, mas Deus tem um futuro maravilhoso para você. Às vezes você não consegue se ver, mas Deus tem algo poderoso para a sua vida. Nós precisamos crer. Diga assim comigo, a minha vida é do tamanho da minha fé. Se você tiver fé para viver grandes coisas, você vai viver grandes coisas. Porque como eu falei aqui no início, nós somos mais do que vencedores. Amém? Vamos orar? Fique em pé em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Que 2026 seja um ano de realizações para a sua vida. Que 2026 seja um ano que você venha viver coisas diferentes. Que o Senhor coloque no seu caminho pessoas especiais. Irmãos, eu creio muito nisso, viu? A gente não chega a lugar nenhum sozinho. Nós precisamos de pessoas, que Deus coloque as pessoas certas na sua vida. Que o Senhor coloque as pessoas que vão te aproximar dEle. Que você possa ter pessoas especiais na sua vida. Aleluia. Oh, que você possa viver neste ano de 2026. Um ano de muita intimidade com o Senhor. Aleluia, aleluia. Ah, Senhor, eu quero te agradecer e te louvar, porque o Senhor é bom. Quero te agradecer e te louvar, porque sobre a nossa vida está a graça e a misericórdia do Senhor. E essa é a razão de nós não sermos consumidos. Essa é a razão de nós estarmos aqui de pé nesta noite. Oh Senhor, nós podemos sonhar, nós podemos planejar, nós podemos sim sonhar com uma vida melhor. Deus, eu quero abençoar aquelas famílias. Quem sabe alguém aqui está com um casamento ferido, está com a sua família dividida. Meu Deus, que haja restauração nessa noite. Que o Senhor possa tocar, Senhor, agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, traga de volta a harmonia, traga de volta o amor, oh meu Pai. Senhor, que seja um ano muito especial para essa igreja, para cada pessoa aqui, cada membro, para toda a liderança. Ah, Paizinho querido, obrigado, Senhor, obrigado, obrigado. Adore a Deus por um minuto, só adore ao Senhor por um instante. Ei, você é mais do que vencedor, você vai viver grandes coisas. Você vai viver grandes coisas, o nosso Deus é grande. Aleluia, 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 aleluia. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa,
Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe o seu ano de 2026. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor. Glória a Deus.